Nossa, como um dia eu vou querer ter um carro desse. Putz, que coisa linda. Puxa vida. Puxa, pai, como é que você comprou esse carro, pai? De quem? Como? Quando? Ô, pessoal, vocês estão aí já? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Bem-vindos ao canal Channel, tá? Bom, pessoal, aqui eu e o Enzo vamos mostrar um vídeo para vocês com um dos temas que, puxa, eu mais assim, terei gosto de expor para vocês, mostrar para vocês. Não são muitas fotos, mas graças ao bom Deus, essas fotografias foram tiradas, tá? Então vamos lá. Em novembro de 1971, meus pais se casaram, tá? Quando se casaram, eles tinham dois carros, um Fusca 66 Bordeaux, que era efetivamente o nosso carro, e o meu pai tinha um Fusca 69 Branco Lotus, que era da empresa, tá? Da empresa, mas, enfim, ficava full time com ele, tá? Em 1973, a empresa trocou o Fusca num Corcel Coupé Standard laranja mandarim, tá? E nisso continuávamos como carro de família com o Fusquinha 70, o Fusquinha 66, 1200, né? E aí, o primeiro carrão, por assim dizer, sem nenhum demérito pro Fusca, pelo amor de Deus, eu adoro o Fusca e o Fusca vai ser um automóvel muito abordado no nosso canal, tá bom? Carrão no sentido da palavra, como diz minha mãe, de carro grande, tá? Nosso primeiro carrão de fato foi um Dodge Dart Coupé de luxo, 1972, cinza fênix metálico, comprado na mitológica Ibirapuera Veículos com 1 ano e meio de uso, tá? Infelizmente, com I maiúsculo, um I do tamanho da Torre Eiffel, esse carro não tem foto, tá? Esse carro não tem fotografia, tá? Aliás, nem ele e nem o outro Dodge Dart que tivemos. Este, um 74 Bordeaux, do qual eu me recordo perfeitamente, tá? Foi comprado depois, foi comprado em 77 e vendido em 1980, tá? Hoje eu vou contar a história para vocês do carro que substituiu esse Dodge Dart Coupé 72, no, presumo eu, mais ou menos, entre setembro, outubro de 1975, tá? A ideia do meu pai, nessa época, era comprar um carro americano. Meu pai queria comprar um carro americano. Ele gostou do Dodge Dart 72 e tal, mas ele falou, puxa, eu queria um carro americano, um carro de 4 portas, um carro dramático e tal. E nessa época ele conversava muito com um tio meu, o tio Oswaldo, que já é falecido, né? Mas, enfim, um pouco antes dele ter essa conversa com meu tio sobre essa ideia dele vender o Dodge e comprar um carro americano e dramático, ele pegou um anúncio do Estadão de domingo e foi ver, ele não me recorda, ele me contou essa história, gente, 1 milhão de vezes. Ele só não se recordava se era uma Impala ou um Oldsmobile. Só que disse que era um carro preto do final dos anos 60 que pertencia ao cônsul do Egito no Brasil. Nossa. É, filho. E me parece que esse consulado ficava ali na Ministro Rossi Azevedo, pessoal, que é uma travessa da Avenida Paulista, que é uma baita de uma subida assim, super, super, super íngreme. E ele falou que a Impala, ou Oldsmobile que seja, subiu que nem um foguete. O fato é que ele acabou não comprando o carro porque o meu tio dissuadiu-o da ideia. E esse meu tio não era nem um pouco fã dos grandes carrões. Esse meu tio era fã número 1 de Brasília. Tinha uma família gigantesca, mas socava a esposa, os 4 filhos e o irmão dentro de uma Brasília, né? Gosto é gosto, não se discute. Nada contra Brasília, muito pelo contrário, é um carro que nos apetece muito. Mas um carro visivelmente inadequado para o tamanho da família dele e ele que viajava muito. Bom, o que esse tio falou pro meu pai foi, pô, Carlos, então compra pelo menos um carro nacional, sei lá, um Galaxy, um Landau, um LTD. E foi o que aconteceu. Meu pai pegou um anúncio de jornal do domingo. Segundo ele se dirigiu ao bairro da Vila Mariana e no final de 1975 ele adquiriu este automóvel aqui. Um Ford LTD 1969,
azul náutico metálico e dramático com ar-condicionado, tá? Notem, é que a árvore foi ficar bem na frente. Mas com esse vídeo, eu estou explicando para vocês também o amor que eu e o Enzo temos nas tais calotas acessório que a gente comprou pro nosso russo. Olha aqui, ó. Por aqui dá pra ver um pouquinho que tem uma semelhança ali de lado. Tá? Aqui, ó. Mas eu vou pegar uma outra foto, filho. Veja se nessa aqui também. Deixa eu ver. Aqui dá pra ver um pouco melhor ali, Aí, ó. no fundo. Tá? Aqui, pessoal. Tem outras fotos aqui que eu vou mostrar para vocês e fotos que eu mandei ampliar. Então é o seguinte, meu pai comprou esse carro no final de 1975 e segundo ele me dizia, ele já havia pago barato no carro, porque não é algo difícil de deduzir. Em 73 a gente teve a primeira crise do petróleo. Se até hoje no Brasil, numa determinada proporção, ainda se existe preconceito com carro dramático usado, pessoal, imagine vocês em 76, uma pessoa comprar um carro dramático com 7 anos de uso. Então assim, meu pai se recorda com perfeição de que ele realmente pagou muito barato nesse LTD, né? E assim foi feito, ele comprou o carro, ele comentou comigo que esse carro estava parado embaixo de uma árvore, sujo, no bairro da Vila Mariana e com os pneus meio murchos, né? O fato é que ele pegou o carro, primeira coisa que ele fez, que ele me conta, ele parou num lava rápido, mandou dar uma lavada caprichada no carro, foi na Casa Fernandes de Pneus, na Avenida Vereador Zé Diniz, no Campo Belo, e mandou colocar 4 pneus novos, sem faixa branca, porque meu pai nunca gostou de pneu faixa branca. Mandou colocar 4 pneus pretos. Segundo ele conta, filho, ele foi para casa, a rua ali onde a vovó mora, a rua era de terra ainda. Ele estacionou o LTD na frente de casa e a vovó ficou toda feliz, toda contente. Ai, que carro lindo, tal, não sei o quê. Nós ainda estávamos com o Dodge Dart Coupé 72, que foi vendido umas semanas depois. Acho que eu contei até para você a história. O vovô disse que quem comprou esse Dodge foi um chileno. E disse que quase deu pau, porque o vovô achou que ele estava meio empolgado com a vovó. Nossa. Meu pai era ciumento pra caramba, minha mãe muito bonita, bem mais jovem, então, segundo ele, o chileno ficou meio... Falou, escuta aqui, você vai comprar o carro ou não vai comprar o carro? Oh, sim, eu vou comprar o coche e tal. Comprou o Dojão, foi embora. Confesso pra vocês que até hoje eu não entendi uma coisa. Já que o meu pai queria um carro automático, 4 portas, o escambau, por que ele não trocou um Dodge Dart 72 num Galaxy, pelo menos do mesmo ano? Não, ele regrediu de um carro 72 para um carro 69, né? E até hoje eu me pergunto o quanto ele deve ter sentido a diferença de potência. Por quê? Você sai de um Dodge Dart Coupé 72, mecânico pelado, com aquele canhão embaixo do capô. E aí você vai para um LDD 69 292 automático, sem demérito, antes que os malas venham buzinar no meu ouvido, tá? Como eu falei, eu expresso minhas opiniões porque o canal é nosso e o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Lógico, em matéria de conforto, cresci com meu pai falando, não, mas o LTD era muito mais confortável. Sim, mas cada macaco no seu galho. Em matéria de desempenho, vamos concordar, e motor, não dá para comparar um carro com o outro, né? Então, e o pior não foi isso. Assim, não bastasse, mesmo que o motor tivesse bom, o carro já não ser nenhum primor de desempenho, se ele fosse mecânico, sim, ele andaria bem, um 292 mecânico. Mas um 292 dramático, belo dia meu pai foi trabalhar com esse carro, lá no Campo Belo, ele veio da Joaquim Nabuco. Quando ele foi subir as Zacarias de Góes, o carro não subia. O carro não tinha força. O carro não tinha força. Ele falou, meu Deus do céu. Ele até achou que o câmbio estivesse patinando, tal, enfim. Aí nisso, enquanto eu vou contando a história, eu vou mostrando aqui as fotos para vocês. Ó, essa aqui, eu mandei ampliar dessa aqui, ó. Peraí, filho. Aqui, ó. Mostra em detalhes pro pessoal. Aqui. Opa. Bom,
O garotinho na frente do carro sou eu, com então quase com 3 anos e meio de idade. O meu pai, no vigor dos seus 43 anos, ainda mais jovem do que eu sou hoje. E a minha irmã, a Karina, super bebezinha ainda, né? Uhum. Então tá aqui, ó. E nessa foto aqui, a minha mama com a minha irmã e eu na frente deste maravilhoso automóvel, né? Então essas aqui são as Lindo. fotos. E aqui também, mostrando de novo para vocês aqui, a única foto que eu tenho dele de traseira. Tá? Vamos lá. Como é bonito, né? Sabe que depois dos 67 e 68, o modelo que eu mais gosto é o LTD 69. Né? Eu cresci olhando esse álbum de fotografias onde estavam essas fotos aqui, né? Então, muito bem. Assim que o meu pai constatou que o carro estava com motor fraco, como ele dizia, ele usava muito esse termo fraco, ele levou esse carro numa retífica na rua Lava Pés. E lá foi feita a troca do motor à base. Foi feita a troca de motor, né? A troca de motor à base de troca, né? Minha mãe, na época dona de casa, ela não trabalhava. Minha mãe aproveitava as tardes quando eu e a minha irmã dávamos um pouco de sossego para ela. E segundo ela me contou, esse carro, filho, cheirava mofo por dentro. Ela fez uma super limpeza dentro dele, nos bancos, no carpete, lavou o carpete, assim, deixou o carro tinindo. E era ela que usava o carro, né? E minha mãe tá com 73 anos, minha mãe tem uma memória assim, ela só não... Eu queria que ela participasse desse vídeo. Mas seria mais fácil o Trump estar aqui do meu lado do que ela, porque ela detesta. Minha mãe é muito tímida e ela detesta falar assim, entendeu? Então o fato é que, feita a troca do motor, a minha mãe falou que o carro ficou espetacular. Nossa. O meu pai, às vezes, em viagens de trabalho, ia com ele. Ele conta muito que ele ia para Dedini, em Piracicaba. Ele ia muito ali na fábrica de papéis também, viajava muito com ele. Diz que o carro era, enfim, um colosso. E pai não retificou, trocou mesmo o Trocou o 292. motor, foi a base de troca. Ah, tá. Deu o motor velho e pegou um outro 292. Uma lembrança que o seu avô tinha, engraçado, quando esse carro estava lá na retífica, na Rua Lava Pés, é que ele se recorda de ter um carro dos anos 20 lá, meio hot, trocando motor. Ele acha que ele falava na época que era motor de Mustang, né? O vovô não chamava o motor 302 de motor 302, ele falava o motor de Mustang. Ele falava, não, o Maverick quando chegou aqui foi lançado com motor de Mustang. O que é uma verdade também, porque o Mustang também saiu com o motor 302, né? Passado um tempo, a gente estava com um carro numa boa, né? O meu pai comprou um sítio e resolveu que precisava de um carro mais adequado para essas empreitadas no sítio. Então, pessoal, eu só vou mostrar aqui uma fotografia do carro que substitui o LTD. Só que o interessante é que esse carro foi comprado e ele coexistiu com o LTD um tempo. Então ficou o LTD, agora eu ia falar o nome dela, tá aqui, ó. Esse foi o carro que substituiu o LTD. Esta linda Chevrolet Veraneio de luxo, 1972, turquesa Nettuno, tá? Que vai ser tema de um outro vídeo. Eu só estou colocando aqui para vocês porque tem uma passagem engraçada para contar, da qual, se eu não mostrasse o carro que substituiu o LTD, não teria como eu dar sequência. Muito bem. Meu pai era uma pessoa bem proativa e muitas vezes assim tão proativa que ele tomava atitudes e às vezes acho que ele esquecia de comunicar à minha mãe. Uma sexta-feira ele pegou a veraneio e foi embora para o sítio com o vizinho. Né? Nós não tínhamos a casa, o sítio nós temos até hoje. Mas na época não havia a casa, digamos, sede. Então ele dormia na casa do guarda do guarda florestal. É uma propriedade que a gente tem ali na região de Sorocaba. Muito bem. No domingo de manhã, a minha mãe estava em casa, a minha avó tinha até ido almoçar, e chegou um grupo de moços lá, tocou a campainha falando assim, bom dia, bom dia. Nós viemos ver o Galaxy que está à venda. Minha mãe, como vieram ver o Galaxy que está à venda? Lógico, pessoal, quando o meu pai comprou a veraneio, já foi decidido
que o LTD iria embora e a Veraneio ia ficar. Muito a contragosto da minha mãe. Porque vocês imaginem, a Veraneio é um carro estupendo. Mas a minha mãe não era... A minha mãe era uma mulher que rodava na cidade, ia no supermercado, visitar meus avós que na época eram vivos ainda, nos levar para comprar roupa, esse tipo de coisa no supermercado. Né? Então imagina o que foi para ela sair de um LTD e dramático com ar-condicionado, filho, e ir para uma Veraneio mecânica sem direção hidráulica, porque essa Veraneio era 72. Nossa. Só a partir da 73 que as modelos de luxo passaram a vir equipadas de série com a direção hidráulica. Então minha mãe falou, claro que a Veraneio era um ótimo carro, mas em matéria de conforto, então assim, minha mãe ficou muito brava com ele. Mas o fato é que esses moços vieram ver o carro, depois mais tarde veio outra pessoa, ele chegou no domingo à noite, mas Carlos, você anuncia o carro e não me fala nada, eu esqueci. O fato é que na semana seguinte o carro foi vendido, a pessoa comprou o jornal no interior, parece que na região de Limeira. A pessoa veio para São Paulo e comprou o LTD para adaptá-lo para uso por um deficiente físico. Só que como o cara não conhecia bem São Paulo, ele pediu pro vovô, filho, guiá-lo até o começo da Anhanguera. Então o vovô levou ele até o começo da Anhanguera e de lá ele foi embora. Aí nunca mais tivemos notícias deste bólido, desse carro maravilhoso, do qual nós ficamos pouco tempo, viu gente? Eu presumo que a gente deva ter ficado com esse carro no máximo 1 ano. Né? Meu pai era assim, ele dava na veneta, como diz o ditado, como diz minha mãe, como foi com o Dodge Dart 72, né? Que vai ser tema de um outro vídeo. Vai ser um vídeo muito curioso, porque eu tenho muitas histórias para contar desse Dodge Dart 72, mas eu não tenho uma fotografia. Então eu vou ver se faço um Photoshop, ou vou ver se alguém me manda uma foto de um Dodge Dart Coupé 72 cinza fênix para contar a história para vocês. Então, pessoal, em partes, toda essa paixão que eu tenho por esse carro veio do consumo dessas fotografias, tanto por parte da Veraneio quanto por parte do LTD. Eu não chamo de Galaxy. Eu sei que é a mesma carroceria, mas é o que eu falo. Ah, Ford Galaxy D. Não, pra mim, é um Ford LTD. Nunca chamei esse carro de Galaxy. Nunca. Ele é um Ford LTD, simplesmente. Tá? Então, pessoal, compartilho aí com vocês mais essa história que eu sei que muitos de vocês, pô, Carlão, você nunca mais contou as histórias. Só que hoje, ao invés do sofá, eu tô aqui na mesa, né? Então, até, por favor, pessoal, me perdoem se o vídeo acabou ficando muito longo, tá? Mas olha, o vídeo é esse, como diz o Enzo, quando ele encerra o vídeo, eu gosto. Faça as considerações, filhão. Pessoal, o vídeo foi esse. Compartilhe o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.